Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Estamos de volta um pouquinho atrasado, mas estamos de volta com a Copa do Nordeste, que teve neste final de semana, mais precisamente ontem, no sábado, o seu encerramento da primeira fase. 8 jogos para todo mundo, os 4 primeiros de cada grupo avançaram então para os mata-mata, para as quartas de final da Copa do Nordeste. Vamos ver então o que aconteceu nessa última rodada da primeira fase e os confrontos que acontecerão nas quartas de final. Primeiro jogo, Fortaleza contra CRB, lá no Castelão esse jogo, e não teve surpresas, O Leão do Pici venceu mais uma e assegurou a primeira colocação do grupo A. Tinga aproveitou a sobra após um escanteio e marcou o primeiro gol do jogo aos 23 minutos do primeiro tempo. E aos 9 do segundo tempo, José Wellington pegou bem na bola de primeira e ampliou para o Fortaleza. Final 2-0 para a equipe cearense. Fortaleza, primeiro lugar do grupo A. Já veremos a classificação aí final da primeira fase. Próxima partida, Sport contra Floresta, jogo realizado na Ilha do Retiro, e o time da casa fez aí o que precisava. Logo aos 5 minutos de jogo, Luciano Juba abriu o placar. Já no segundo tempo, aos 18 minutos, Parraguês ampliou para o Sport e aos 35, Vanegas marcou o terceiro e fechou a conta. Final, Sport 3, Floresta 0, lá na Ilha do Retiro. Seguimos então com mais um jogo aqui desta última rodada, Sergipe contra Bahia. Na Arena Batistão, vitória aí do Bahia, o artilheiro Rodalega marcou o primeiro aos 10 minutos de jogo. No segundo tempo, aos 7 minutos, Marco Antônio fez o segundo do Bahia. Aos 24, o Wendel aproveitou o escanteio e de cabeça diminuiu para a equipe do Gipão, porém o Bahia fez o terceiro aos 46 com Ronaldo. Final 3-1 para o Bahia, só que apesar aí da vitória, o Bahia não conseguiu a classificação, está fora também do Campeonato Baiano, só joga agora o Brasileirão da Série B, que começa lá em abril. E o Sergipe marcou apenas 1 ponto, pior campanha aí da história da Copa do Nordeste nesse formato, de 2 grupos de 8 times, um grupo enfrentando com 8, com o outro apenas 1 ponto o Sergipe aí, pior campanha aí no campeonato e na história da Copa do Nordeste neste formato. Vamos para a quarta partida, Sampaio Corrêa e Botafogo, jogo de tudo ou nada para o Sampaio lá em São Luís do Maranhão, mas foram os visitantes que fizeram a festa. Gustavo Coutinho abriu o placar aos 47 do primeiro tempo. Depois do gol, ainda no primeiro tempo, o Botafogo teve o jogador Pablo expulso, mas só que no segundo tempo, mesmo com 1 a menos, o Belo ampliou. O gol foi já aos 45 no final do jogo. Belo gol de Nicolas. Final, Botafogo classificado 2 e a Bolívia querida está fora aí, 0. Vamos virar a página aqui para os próximos 4 jogos. Campinense e Ceará, o próximo jogo. O Campinense já sem chances de classificação, recebeu o Ceará, líder do grupo B, e o único gol da partida foi assinalado por Kleber aos 33 minutos do primeiro tempo. Vozão 1-0, classificado Vozão, e o Campinense já não tinha mais chances de classificação. Próxima partida, Globo e Náutico. Olha só, mais uma vitória do time visitante, a 4ª seguida que a gente está vendo aqui, jogando em casa lá no Barretão. O Globo já também não tinha mais chances e o Náutico precisava da vitória para segurar a vaga. E foi isso que aconteceu. O Timbu marcou o primeiro aos 31 minutos de jogo com Léo Passos e ampliou aos 39 com Robinho. Final do primeiro tempo e também do jogo,
Globo 0, Náutico classificado 2. Parabéns aí ao Timbu, que conseguiu a classificação aí na última rodada. Próxima partida, Atlético de Alagoinhas e Souza. Esse jogo foi lá em Alagoinhas, confronto de duas equipes que ainda lutavam para a classificação. Para o Atlético, um empate já bastaria. Já o Souza precisava vencer e torcer para que Bahia e Náutico não vencesse os seus jogos. E acabou em empate sem gols, festa em Alagoinhas, o Carcará pela primeira vez aí participando da Copa do Nordeste e conseguindo a classificação para a segunda fase. Parabéns aí ao pessoal lá do Atlético de Alagoinhas. E finalmente o último jogo aí desta última rodada da primeira fase, CSA contra Altos. Jogo lá no Rei Pelé em Maceió e o CSA venceu muito bem o Altos e segue bem na Lampions. Os gols do jogo saíram todos no segundo tempo. Lucas Barcelos fez o primeiro aos 14 e já aos 40 Rodrigo Rodrigues ampliou. E aos 42 Luiz Henrique fechou a conta, contando aí com uma falha do goleirão Marcelo da equipe do Altos. Final de jogo, CSA 3, Altos 0. Parabéns aí ao CSA. Vamos então ver a classificação final aí desta primeira fase da Copa do Nordeste 2022. Fortaleza, Grupo A. Fortaleza terminou em primeiro com 16 pontos, depois o CSA em segundo com 14, o Sport em terceiro com 14 e o Atlético de Alagoinhas na quarta colocação com 11 pontos. Em quinto lugar ficou o Sampaio Correia com 7, Campinense em sexto com 6, o Globo na sétima colocação com 5 pontos e o Sergipe, pior campanha aí do campeonato, apenas 1 ponto. O Sergipe não ganhou de ninguém, empatou um jogo e perdeu 7. Bom, o Fortaleza vai pegar nas quartas de final o quarto colocado do seu grupo mesmo, que é o Atlético de Alagoinhas. E o CSA vai pegar o Sport. A gente já vai ver daqui a pouco aí os confrontos definidos. No grupo B, outro cearense, Ceará líder, também um time invicto, tanto Fortaleza como Ceará, são equipes que ainda não perderam na Copa do Nordeste. O Ceará, melhor campanha até aqui, com 5 vitórias e 3 empates, 18 pontos na primeira colocação. Em segundo, bela campanha do Botafogo, com 15 pontos. Em terceiro, o Náutico com 14. E em quarto, o CRB, também com 14 pontos. Não deu para o Bahia, ficou na quinta colocação com 13 pontos. O Souza ficou em sexto com 11. O Altos em sétimo com 9. E o Floresta na última colocação com 7 pontos ganhos aí no grupo B. O Ceará então vai pegar o CRB, primeiro contra o quarto, e o Botafogo pega o Náutico nas quartas de final. Mas vamos continuar aqui, ó. Nessa primeira fase, 64 jogos realizados, 155 gols, uma média aí de 2,42 gols por partida. Os times mandantes marcaram bastante gols, mais do que os visitantes, 65% de gols para os mandantes e 34% para os visitantes. Continuando agora, vamos falar dos ataques. O melhor ataque da competição foi o do Bahia, 18 gols marcados, mas não foi suficiente aí para a classificação do time. Em segundo lugar, o Fortaleza com 17, e em terceiro o Náutico com 14 gols. Essas as melhores equipes aí que marcaram gols nessa primeira fase da Copa do Nordeste. O Sergipe só marcou 3 gols nos 8 jogos, é o pior ataque da competição, seguido do Globo com 4 gols apenas e do Atlético de Alagoinhas, que se classificou marcando apenas 6 gols, o terceiro pior ataque aí da Copa do Nordeste. Agora vamos falar de defesa, ó. A defesa do Ceará é a melhor, apenas 2 gols sofridos aí nos 8 jogos. Depois tem bastante gente ali com apenas 6 gols sofridos, mas o pior time aí seria o Globo, né? Tomou 21 gols em 8 jogos,
a pior defesa da competição. E seguimos agora vendo aqui o artilheiro da Copa do Nordeste, o Hugo Rodalega do Bahia. O Bahia está fora, mas o Rodalega marcou 8 gols até aqui. O pessoal que está em segundo lugar marcou 4 gols. Então, não sei se vai alcançar aí o Rodalega, que está fora, mas que tem uma grande vantagem aí na artilharia da competição. Brilhou muito aí o colombiano, marcando 8 gols para a equipe do Bahia, porém o time já está eliminado da Copa do Nordeste. E agora, continuando, vamos falar então dos jogos das quartas de final. Olha só, Fortaleza contra o Atlético de Alagoinhas. As quartas de final estão então definidas. Esse jogo entre Fortaleza e Atlético de Alagoinhas será na terça-feira, dia 22 de março, já agora, isso mesmo. Vai ser partida única na casa então do time que teve a melhor campanha. E se houver empate, teremos então pênaltis, tá? Não tem vantagem de empate para o time de melhor campanha. A vantagem é de fazer o jogo único em casa. Uma boa vantagem, por sinal. Então, Fortaleza e Atlético de Alagoinhas. Depois nós temos CSA recebendo o Sport, jogo único. Depois, esse jogo entre CSA e Sport também será na terça-feira, dia 22 de março. Agora, na quarta-feira, Botafogo contra Náutico. Botafogo então recebe o Náutico. E na quinta-feira, Ceará e CRB fecham então as quartas de final. Quinta-feira, dia 24 de março, o Ceará enfrenta então o CRB. Quem vencer então passa para as semifinais. E os vencedores serão nesse chaveamento aqui, ó. O vencedor de Fortaleza e Atlético jogará a semifinal com o vencedor de Botafogo contra Náutico, ok? E o vencedor de CSA contra Sport vai pegar o vencedor do duelo entre Ceará e CRB. Então tá tudo bem explicadinho aí para você, amigo torcedor. Quartas de final já rolando nessa semana que se inicia na Copa do Nordeste. E aí restarão apenas 4 equipes que vão então disputar a semifinal e depois a final da Lampions League. Então é isso, amigo torcedor, eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixe o seu like, isso ajuda muito aí na divulgação do vídeo no YouTube. Você ainda não é inscrito, amigo torcedor? Inscreva-se no canal, faça parte do nosso time, é sempre muito legal ter você aqui com a gente. E é lógico, não deixe de comentar, faça o seu comentário aí no YouTube, a gente tenta responder o mais rápido possível. Bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.